este Jesus que vós crucificaste. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo naquele dia. Mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha a todos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Nós povos todos da terra, aleluia, aleluia. Senhor, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar no instante. Amados irmãos e irmãs, então estamos num duplo dia festivo para cada um de nós, de modo especial, que hoje celebramos o Dia do Bom Pastor, sempre celebrado no 4º domingo da Páscoa,
a nossa capela dedicada ao Bom Pastor, nossa comunidade. Então é motivo de alegria, motivo de festa e de modo especial também porque hoje estamos agradecendo ao Senhor por todas as mães, colocando no altar do Senhor todas as mães, agradecendo pelo esse grande dom da maternidade. E hoje nós vemos que a palavra de Deus nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda a entendermos muito bem essa realidade que estamos vivenciando. Tivemos nos domingos passados vendo os sinais do ressuscitado, da ressurreição. Estivemos vivenciando o Senhor que após a sua ressurreição apareceu aos discípulos dando seus últimos ensinamentos, fortalecendo-os na caminhada de fé, ensinando-os aquilo que ainda era preciso ensinar para que eles pudessem ser suas testemunhas neste mundo, para que eles pudessem continuar realmente essa obra salvífica que é continuada na igreja, esta obra na qual Cristo continua agindo na força do seu Espírito Santo. E hoje a palavra de Deus, nesse dia que rezamos por todas as vocações, nesse dia que agradecemos ao Senhor pelo pastor que está à frente da nossa Igreja Universal, nosso Papa Francisco. A palavra hoje nos fala não diretamente do bom pastor, mas nos fala de Cristo como a porta pela qual todos nós devemos entrar. Neste ano A, meditamos essa primeira parte deste Evangelho de São João, capítulo 10. Os outros anos são vistas outras perícopas desse capítulo, mas de modo especial hoje o Senhor nos diz: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este, de fato, a esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então vemos que o Senhor utiliza essa linguagem simples para o entendimento dos homens daquele tempo e com toda certeza para o nosso entendimento nesse tempo de hoje. Então vemos que o Senhor nos diz que Ele de fato é esta porta, Ele de fato é o bom pastor. Nós somos chamados a ouvir sempre a voz do Senhor que ecoa no coração de cada um de nós em cada celebração dominical. Em cada domingo somos chamados a ouvir esta voz do nosso bom pastor e nos deixar conduzir realmente pela sua palavra. Então essa palavra que é uma palavra de salvação, esta palavra que nos conduz, como acabamos de ouvir no nosso salmo, que nos guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome, que nos diz que mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei, estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Então o Senhor nos dá a segurança para caminharmos nesse mundo. O Senhor nos dá a segurança de que se caminharmos com Ele, um dia realmente experimentaremos a salvação que Ele já alcançou para cada um de nós, como nos ensina a sua palavra, que acabamos de ouvir, tanto na primeira leitura como na segunda. E o Evangelho que nos diz: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Então, é importante entendermos que a porta é Jesus Cristo. Como nos diz o capítulo 14, que ouviremos no próximo domingo de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é importante entendermos que só Jesus Cristo nos traz a salvação. Ele é a porta estreita que devemos passar para chegar realmente à glória do Senhor. Então vemos que a palavra do Senhor muitas vezes é uma palavra dura que nos chama a atenção das nossas realidades de pecados a serem abandonadas, como nos diz o capítulo 5 de Hebreus, como uma espada de 2 gumes. Então é importante
acolhermos essa palavra, buscarmos realmente essa mudança de vida, pois como ouvimos na primeira leitura de hoje, quando Pedro, na continuação desse discurso, dia de Pentecostes, anuncia o Cristo, eles dizem: irmãos, o que devemos fazer? Pedro responde: convertei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Então somos chamados a essa conversão para o Senhor Jesus, somos chamados a fazer essa caminhada sempre ouvindo a voz do nosso bom pastor, que é Cristo, nos deixando guiar pela sua palavra, nos deixando guiar realmente nessa comunidade de fé, que é a igreja, que, como já partilhei, tem como à frente o vigário de Cristo, o Papa Francisco, juntamente com seus bispos, que delegam realmente esta tarefa de guiar os pequenos rebanhos, que são as igrejas, pequenas igrejas, comunidades, aos sacerdotes, e os sacerdotes contam com a ajuda dos coordenadores, daqueles que estão dispostos a seguir verdadeiramente o Cristo, se sacrificando um pouquinho, doando um pouco do seu trabalho, como catequistas, como coordenadores, como membros de pastorais. Se hoje estamos celebrando, se essa comunidade tem esses anos que tem, é porque muitos irmãos gastaram um pouquinho do seu tempo, entenderam o quanto era importante serem anunciadores da boa nova, anunciadores do amor e da misericórdia de Deus aqui nesta comunidade. Como no dia de hoje também celebrando o Dia das Mães, devemos reconhecer que cada família é uma igreja doméstica em que pai e mãe devem ser os anunciadores de Cristo para os seus filhos, devem levar os seus filhos à presença de Cristo, devem levar os seus filhos à porta que é o Cristo, que leva à salvação. Então, por isso, no dia de hoje, partilho com os pais, de modo especial com as mães, quanto é importante vocês conduzirem os seus filhos à salvação. Vemos que no dia de hoje, com uma realidade de pais separados, que cresce cada vez mais pelo desfacelamento dos grandes valores ou dos valores essenciais da família, nós vemos que os filhos, na maioria das vezes, experimentam a realidade de pais separados, é que vai para a casa do pai, o pai só agrada para seu querido do filho, ou vai para casa, está na casa da mãe, a mesma coisa, ou outras realidades ainda mais difíceis, né? Quando não deve ser esse o caminho. Pai tem que ser pai, a mãe de modo especial tem que ser mãe mesmo, educando realmente na lei do Senhor, educando na palavra, na doutrina de Cristo, da igreja, para que seus filhos possam chegar realmente ao conhecimento da fé e, acima de tudo, chegar ao conhecimento de Jesus Cristo, conduzido realmente pelo próprio Senhor, depois na sua caminhada. Mas é importante os pais, ali na família doméstica, a mãe, conduzir realmente seus filhos à presença de Deus, para que possam viver sempre no seio da família o grande amor, a grande misericórdia de Deus. E é importante partilharmos isso, porque, como partilhei na matriz, é tão duro ver que as crianças agora chegam na catequese, às vezes com 7, 8, 10 anos, pouca em termos de conhecimentos dos valores essenciais, ausente realmente conhecimento das orações importantes, e não deveria ser assim. Partilhei que outro dia fui em uma casa, me alegrou tanto que a criancinha com 2 anos e pouco, ainda não tinha feito 3 anos, já sabia rezar o Pai Nosso, sabia rezar a Ave Maria, sabe nem ler ainda, mas com todo dia ali rezando com os pais, a criança já tinha aprendido o Pai Nosso inteiro, do início ao fim. Porque às vezes a gente diz, muito pequeno, mas ensinamos tudo, todas as outras coisas, esquecemos do principal, daquilo que é essencial. Como já partilhei também outras vezes, às vezes me entristeço, vou em algumas festas
Como fui em uma festa outro dia, mal entrei e saí, embora o padre fica pouco mesmo nas festas, né? É 5, 10 minutinhos, mas essa eu ainda fiquei menos ainda, porque eu cheguei lá, estava tocando a música, uma música bem erótica, e as criancinhas todas dançando, os garotinhos atrás das meninas, os pais e os avós tudo batendo palma, achando tão bonitinho, realmente é inocente, mas isso aí vai está moldando o coração dessas crianças, e no futuro essas crianças com 12, 13, às vezes 10 anos vão estar achando que tudo isso é normal. Como uma vez fui em uma festa, eu entrei, antes de entrar, estou olhando uns 3 casaizinhos assim se beijando, e fui perguntar a idade. O mais velho, acho que tinha 11 anos, não lembro se era 10 ou 11 anos, 3 casaizinhos se beijando. Mas por quê? Porque é isso que eles passam a ver a todo instante, a todo momento, e às vezes sem querer mesmo, sem perceber, até os próprios pais e avós acham bonitinho porque ainda acha que é novinho e tal. Não, conhecimento daquilo que é importante, o valor, ele começa realmente desde pequeno, no seio da família, e partilho isso no Dia das Mães, de modo especial, porque o quanto é importante a mãe realmente, e hoje em dia também os avós, porque os avós se tornaram segundas mães, né? Conduzir realmente os filhos e os netos à presença de Deus. Porque se queremos ter uma família edificada em Jesus Cristo, se queremos ter uma família sólida, unida e vivendo sempre o amor e o perdão, é preciso que Jesus Cristo seja essa pedra angular no seio da família. Se for a televisão, se for as músicas do mundo, se for outras coisas, com toda certeza, no futuro vocês vão experimentar realidades duras e difíceis, como vejo no seio de tantas famílias que não vivem o amor, não vivem a misericórdia acima de tudo. Então que possamos nesse dia rogar nosso bom e amado Deus, pela intercessão de Maria, e cada mãe aqui presente possa a todo instante conduzir os seus filhos realmente à presença do Senhor, conduzindo por esse caminho seguro que é a palavra de Deus, para que um dia todos nós possamos participar na eternidade das alegrias celestes preparadas para todos nós. Vamos ficar de pé, convido só as mães a ficarem sentadas, e se estiver perto de uma mãe aí, você estende a mão, ou se você for filho, põe a mão sobre sua mão.